Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês deverá ser servo de todos. A autoridade legítima no reino de Deus é reconhecida pelos seus frutos, não por títulos. Ela é validada por um caráter semelhante ao de Cristo, não por credenciais institucionais. E quando alguém em posição de liderança começa a exercer controle manipulador, a exigir lealdade pessoal em vez de fidelidade a Cristo, a enriquecer-se às custas do rebanho em vez de alimentá-lo, os eleitos reconhecem esses sinais como advertências. Eles não estão se rebelando ao se afastarem de tal liderança. Estão obedecendo ao mandamento de provar os espíritos, conforme instruído em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Os escolhidos também estão redescobrindo a beleza da simplicidade na prática de sua fé. Em um mundo onde os cultos religiosos se tornaram cada vez mais elaborados, com produções que rivalizam com concertos seculares e mensagens criadas para viralizar nas redes sociais, há algo profundamente contracultural em simplesmente se reunir para orar, ler a palavra juntos, compartilhar testemunhos da fidelidade de Deus e partir o pão em memória do sacrifício do Cordeiro. Essa simplicidade não é pobreza espiritual. É riqueza concentrada. É retornar ao que realmente importa. Considerem as palavras do salmista no Salmo 42:1. Como a corça anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Esta é a sede que caracteriza os eleitos. Não uma sede por entretenimento religioso. Não uma sede por experiências emocionais passageiras. Uma sede do próprio Deus. E essa sede não é saciada por mais programas, mais atividades, mais eventos. Ela é saciada somente pela sua presença. E a sua presença não está confinada a nenhum edifício nem controlada por nenhuma organização humana. Ela está disponível a todos que o buscam de todo o coração. Agora, vamos falar sobre algo que frequentemente causa confusão. Alguns podem perguntar: as Escrituras não nos ordenam a não negligenciar o ato de reunir-nos como igreja, como alguns têm o hábito de fazer, conforme Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Absolutamente. Mas aqui está o ponto crucial. Reunir-se como igreja não é sinônimo de frequentar cultos institucionais. Reunir-se como igreja significa congregar-se, juntar-se, ter comunhão uns com os outros. E isso pode acontecer, e de fato aconteceu ao longo da história da igreja, em contextos muito diversos. Em lares, em campos abertos, em prisões, em catacumbas. O que importa não é o lugar ou a estrutura, mas a realidade espiritual de crentes unidos em Cristo, edificando-se uns aos outros em amor. Os eleitos não estão abandonando a comunhão. Estão abandonando a comunhão falsa. Estão deixando para trás espaços onde eram tratados como espectadores passivos, em vez de sacerdotes ativos. Estão saindo de ambientes onde seu valor era medido por sua contribuição financeira ou sua disponibilidade para servir em programas, não por sua identidade como filhos amados de Deus. E estão buscando ou criando espaços onde possam ser verdadeiramente conhecidos, não superficialmente. Onde possam confessar suas lutas sem medo de julgamento. Onde possam crescer em santidade cercados por irmãos e irmãs que os amam o suficiente para falar a verdade em suas vidas. Existe uma profundidade de comunhão que só é possível em grupos menores e mais íntimos. O próprio Mestre exemplificou isso. Ele tinha multidões, sim, mas seu investimento principal era em 12 homens. E mesmo dentro desse círculo, ele tinha um círculo mais íntimo de 3, Pedro, Tiago e João. Não porque amasse alguns mais do que outros, mas porque a verdadeira intimidade tem limites práticos. Não se pode conhecer centenas de pessoas profundamente, mas pode-se conhecer algumas profundamente. E quando esses poucos estão unidos em Cristo, caminhando juntos na fé, responsabilizando-se uns pelos outros, chorando juntos, celebrando juntos, orando juntos, estudando juntos, servindo juntos, está a igreja em sua expressão mais pura e poderosa. Permitam-me agora levá-los a algo que talvez seja o cerne de toda esta questão. Os eleitos estão vivenciando uma mudança paradigmática em sua compreensão do que significa ser igreja. Por séculos, o modelo dominante tem sido: a igreja é um lugar para onde você vai. Mas o Novo Testamento revela algo diferente. A igreja é quem você é. Você é um templo do Espírito Santo,
como declara 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Juntamente com outros crentes, você é um edifício de Deus, como afirma 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Você não vai à igreja. Você é a igreja. E essa correção de entendimento, simples, porém profunda, muda tudo. Se você é a igreja, então aonde quer que você vá, a igreja vai com você. Seu local de trabalho se torna um campo missionário. Seu bairro se torna sua paróquia. Suas conversas cotidianas se tornam oportunidades para testemunhar. Sua casa se torna um centro de ministério. Você não está mais esperando que a instituição faça a obra do reino. Você é o agente do reino. Você é um embaixador de Cristo. Como diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. E esse papel de embaixador não requer aprovação institucional. Foi comissionado diretamente pelo Rei dos Reis quando ele disse: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Em Mateus, capítulo 28, versículos 18 e 19. Os escolhidos estão levando essa grande comissão a sério. Eles não estão esperando que alguém organize um evento evangelístico. Eles estão compartilhando o evangelho naturalmente, no fluxo de suas vidas. Eles não estão esperando que a instituição desenvolva um programa de discipulado. Eles estão investindo na vida de outros, exemplificando o que significa seguir a Cristo. Assim como Paulo instruiu Timóteo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, e o que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também idôneos para ensinar outros. No entanto, é crucial enfatizar que esse movimento de afastamento das estruturas institucionais não é uniforme nem monolítico. Alguns escolhidos permanecem em igrejas institucionais e atuam como fermento interno, sendo sal e luz, clamando por reforma e arrependimento quando necessário. Outros encontram igrejas menores que, embora organizadas, mantêm o foco no essencial e não caíram nos excessos que caracterizam muitas mega-estruturas. Outros ainda estão criando novas expressões de comunidade cristã que são mais orgânicas, relacionais e descentralizadas. O que une todos esses escolhidos não é a sua resposta específica ao sistema, mas sim o seu compromisso inabalável com Cristo e a sua palavra. Eles estão determinados a seguir o Cordeiro aonde quer que ele vá, como descrito em Apocalipse, capítulo 14, versículo 4. E se isso significa nadar contra a corrente da religiosidade popular, se significa ser incompreendido até mesmo por outros crentes, se significa trilhar um caminho mais solitário e difícil, eles estão dispostos a pagar esse preço. Porque eles provaram algo autêntico e não podem mais se contentar com imitações. Há também um elemento escatológico em tudo isso que não podemos ignorar. As Escrituras profetizam que nos últimos dias haverá apostasia, como adverte 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Haverá falsos mestres que introduzirão heresias destrutivas, de acordo com 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Chegará o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, juntarão para si um grande número de mestres para satisfazer seus próprios desejos, como prediz 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Será que estamos testemunhando o cumprimento dessas profecias em nossos dias? Os eleitos estão observando como doutrinas estranhas se infiltraram em lugares antissólidos. Como o evangelho da prosperidade substituiu o evangelho da cruz em inúmeros púlpitos. Como a teologia do domínio e o triunfalismo suplantaram a teologia do sofrimento redentor e da perseverança. Como o sincretismo com a cultura secular diluiu a singularidade do chamado cristão. E, em resposta a esses desvios, o Espírito está chamando um remanescente para permanecer firme na fé que uma vez foi entregue aos santos, como exorta Judas, versículo 3. Este remanescente não se caracteriza pela sua visibilidade ou influência institucional. De fato, podem ser completamente desconhecidos nos círculos religiosos mais proeminentes. Mas são conhecidos no céu. Seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E estão cumprindo o propósito para o qual foram chamados, serem testemunhas fiéis em meio a uma geração perversa e corrupta, como descrito em Filipenses, capítulo 2, versículo 15, entre os quais brilham como astros no mundo.
Permitam-me também abordar a questão do sofrimento, pois este é a parte integrante da experiência de muitos escolhidos que se distanciaram das estruturas religiosas. Eles não apenas enfrentam incompreensão e rejeição por parte da comunidade religiosa que deixaram para trás, como também podem sentir um luto pelo que perderam, mesmo que o que deixaram para trás fosse prejudicial. Esse luto é legítimo. É normal sentir falta da familiaridade, do conforto e do sentimento de pertencimento, mesmo quando sabemos que deixar tudo isso para trás foi a decisão certa. Mas em meio a esse sofrimento, há uma promessa preciosa. Em Mateus, capítulo 5, versículos 10 e 11, o Mestre diz: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem, perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Sofrer por amor à verdade não é sinal de que você se desviou do caminho. Muitas vezes, é a confirmação de que você está no caminho certo. Os eleitos também estão redescobrindo algo que a igreja primitiva sabia bem. O verdadeiro poder espiritual não vem de estruturas humanas impressionantes, mas da fraqueza humana, onde a força de Deus se aperfeiçoa. Paulo aprendeu essa lição quando o Senhor lhe disse em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nos libertamos da dependência de sistemas humanos, quando renunciamos à segurança das estruturas institucionais, quando nos encontramos apenas com a nossa fé pura em Cristo, é precisamente então que o seu poder pode se manifestar plenamente. Isso não é triunfalismo. É realismo bíblico. A história da redenção está repleta de momentos em que Deus agiu poderosamente por meio dos fracos, dos desprezados, daqueles que nada tinham a ganhar além da sua promessa. Gideão com apenas 300 homens. Davi com uma funda. Esther arriscando a própria vida. Os discípulos no cenáculo, aterrorizados e confusos, até que o Espírito Santo desceu. Deus se especializa em usar o que o mundo e a religião consideram insignificante para envergonhar os sábios e poderosos, como declara 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 27 e 28. Os eleitos estão aprendendo a confiar nessa dinâmica do reino. Estão descobrindo que não precisam de plataformas, orçamentos ou estruturas organizacionais gigantescas para fazer uma diferença eterna. Precisam de obediência. Precisam de fé. Precisam de amor. Precisam do poder do Espírito Santo. E essas coisas estão disponíveis para qualquer pessoa que se humilhe perante o Pai e busque sinceramente a sua face. O tamanho da sua congregação, o prestígio da sua afiliação denominacional, o reconhecimento dos líderes religiosos, nada disso impressiona o Altíssimo. O que ele busca é um coração contrito e humilde, como declara o salmista no Salmo 51:17. Agora, vamos falar sobre a liberdade que vem com esse afastamento de sistemas religiosos opressivos. É uma liberdade gloriosa, mas também assustadora no início. Porque quando você não tem mais um sistema dizendo exatamente no que acreditar, como se comportar, o que fazer e quando fazer, você precisa aprender a andar em dependência direta do Espírito Santo. E isso requer maturidade espiritual. Requer um profundo conhecimento das Escrituras. Requer discernimento aprimorado pela prática constante, como Hebreus, capítulo 5, versículo 14, descreve. O alimento sólido é para os adultos, os quais, pela prática constante, se tornaram aptos para discernir entre o bem e o mal. Essa liberdade também traz consigo responsabilidade. Você não pode mais culpar o pastor se sua vida espiritual estagnar. Você não pode mais se esconder atrás da instituição, se falhar em viver o Evangelho. Você está cara a cara com sua própria condição espiritual, sem os adornos religiosos para disfarçá-la. E isso pode ser brutalmente honesto. Mas é precisamente essa honestidade brutal que permite o crescimento genuíno. Porque somente quando reconhecemos nossa verdadeira condição podemos experimentar a graça transformadora de Deus de uma maneira profunda. Os eleitos também estão recuperando uma compreensão mais profunda da santidade. Em muitos círculos religiosos, a santidade foi reduzida ao comportamento exterior. Não faça isso. Não diga aquilo. Não vá lá. Mas a santidade bíblica é muito mais profunda. É ser separado para Deus.
é ser transformado de glória em glória pelo Espírito do Senhor, como descrito em 2 Coríntios, capítulo 3,